trazendo uma palavra para cada coração que aqui está. Não está só nós aqui dentro da casa da Diana, mas tem muitas pessoas ouvindo, Senhor, através desse som que ecoa a Tua palavra. Que o Senhor possa colocar no seu coração palavras que cheguem ao coração de outras pessoas, trazendo, Senhor, a visão do reino, da salvação, trazendo cura, libertação, porque só o Senhor tem poder de agir no sobrenatural. Aquilo, Senhor, que é possível pertence a nós, mas o impossível só o Senhor pode operar. Por isso nós entregamos em Tuas mãos a vida do Teu Filho e todos os ouvintes, começando por nós, em o nome de Jesus. Amém. Pai Senhor, irmãos, Pai Senhor, quero desejar uma boa noite a cada um dos irmãos. Dizer que é motivo de alegria nós estarmos junto deste local, né, como igreja, glorificando o nome do Senhor. Também quero agradecer essa rica oportunidade de ministrar a palavra do Senhor. Amém? Amém. Quero também agradecer ao nosso querido irmão Jailson, a qual me convidou para trazer uma pequena reflexão para nossas vidas. Aquela senhora que está lá fora, a senhora quer vir para cá? Vem para cá ouvir, ou tá bom aí mesmo? Seja bem-vinda, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, falarmos do amor do Senhor é muito bom, falar da palavra de Deus, porque a maior necessidade da raça humana é ouvir a palavra do Senhor. Foi falado aqui que o cego de Jericó, ele clamou ao Senhor: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? E Cristo entrou com providência na vida do cego de Jericó. Olhando para dentro da palavra do Senhor, a gente vai ver que o bom desejo do coração de Deus sempre foi salvar a raça humana. Glória a Deus. O bom desejo do coração de Deus sempre foi salvar a raça humana. Ao enviar o seu Filho amado com uma promessa, com um chamado de curar e libertar as pessoas. Olhando para dentro da palavra do Senhor, a gente vai ver que desde o começo do princípio, Deus sempre quis salvar, curar e transformar a raça humana. Olhando para dentro da Bíblia, a gente vai ver o grande amor de Deus pelas pessoas, pela raça humana. Olhando também dentro da palavra de Deus, a gente também vai ver a ira do Senhor por causa do nosso pecado e nossas falhas. Porque Deus, Ele é um amor, Ele é amor, mas também Deus, Ele é justiça. Deus também se ira. E olhando para dentro da Bíblia, a gente vai ver que desde o começo do mundo, devido à queda do nosso primeiro Adão, o pecado entrou no mundo, e o pecado entrando no mundo gerou o quê? Gerou morte às pessoas. E olhando para dentro da Bíblia, pesquisando, vendo tudo que ela fala a respeito da nossa salvação, da nossa transformação, a gente vai ver que a raça humana, ela tem sim que se voltar para um Deus salvador. Um Deus que cura, um Deus que salva e um Deus que liberta. E a Bíblia diz que quando o nosso primeiro Adão pecou, as Escrituras vai dizer que o pecado entra no mundo pela desobediência de um só homem. Mas também pela obediência de um só homem também, a salvação também chega a todos. E o apóstolo Paulo, escrevendo as suas cartas aos Romanos, ele diz que porque todos nós pecamos e destituídos estamos da glória do Senhor. O que é destituído? Destituído é fora, excluído. E nós sabemos muito bem que em Romanos 3:23 que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito da salvação está em Cristo Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Existe uma palavra dentro da Bíblia que está lá em Gênesis 6, no capítulo 6 de Gênesis, se eu não me engano, no versículo 7 em diante, a gente vai ver que o próprio Deus, ele se irou com o povo antigo, o mundo antigo, ao ponto de destruir toda a raça humana. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vai ver essa passagem em Gênesis capítulo 6. Louvado seja o nome do Senhor. E em Gênesis capítulo 6, a epígrafe vai falar que existiu a corrupção da raça humana. E a gente vai ver que no capítulo 6 e no versículo 7, o próprio Senhor, ele disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves do céu, porque me arrependo de haver feito o homem. A gente vai ver que Deus aqui, ele olhou para as pessoas, olhou para o mundo antigo e gerou um arrependimento em Deus. E Deus se arrepende, irmão. Não, a Bíblia diz que lá em Números diz que Deus não é homem que imita. E nem o quê? E nem filho do homem para que se arrependa. Esse arrependimento aqui é o que Deus estava vendo, é o que Deus estava olhando para a raça humana e vendo a perdição daquele povo. Então gerou na mente de Deus o quê? Gerou na mente de Deus uma tristeza por tudo que a raça humana estava fazendo. E Deus, ontem eu estava explicando isso para umas pessoas na minha rua, eu estava dizendo, Deus, ele tem o poder de destruir a raça humana, destruir o planeta, fazer tudo de novo, porque ele é Deus, ele que criou. E se Deus pegasse cada um de nós e jogasse no lago de fogo, que é local da condenação eterna, se Deus fizesse isso com nós, irmãos, nós poderíamos bater palma e dizer, Senhor, porque ele é Deus, ele tem o poder de fazer isso. Mas o que entra aqui em Gênesis capítulo 6 se chama as misericórdias do Senhor, que a gente vai ver que no versículo 8 do capítulo 6, a gente vai ver que Deus, ele olha para um homem na terra. A Bíblia diz que o nome desse homem era Noé. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Por que esse homem achou graça aos olhos do Senhor? As Escrituras vai dizer que esse homem era um homem íntegro, reto, diante do Senhor. E o que nos chama a atenção, você que está ouvindo a palavra do Senhor neste local, você que está no seu lar, na sua casa, é que o que nos faz aqui, irmão, o que nos traz uma esperança dentro da palavra do Senhor, é a graça de Deus, que é chamada de favor imerecível. Repare que o que Deus vê aqui, Deus olha para este homem e vê graça, que se chama favor imerecido. Nós não merecemos, mas a graça do Senhor vem sobre nossas vidas. E se nós prestarmos muito bem atenção, mas não foi só por isso que Deus não deixou de descer com a sua justiça sobre aquele povo. A justiça de Deus veio sobre aquela raça humana. Mas Deus poupou a família de Noé. Isso se chama o que? Se chama misericórdia de Deus. Porque Ele é um Deus amoroso. Ele é um Deus que tem um sentimento muito grande pela raça humana. E nunca desiste dela. Repare que desde o começo do mundo, todas as pessoas sempre quebrou a aliança com Deus. Mas Deus jamais quebrou a aliança. Ele fez uma aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó. Todos esses homens Deus fez a aliança. Ao ponto de olhar para a raça humana e ver que não existia um justo sequer sobre a terra. Olhando para dentro da Bíblia, aí vem uma questão para nossas vidas. Se é possível nós ser salvos nessa terra. Se é possível a salvação alcançar nós. E isso é uma questão para muitas pessoas. Muitos dizem que isso é coisa que nós só vamos saber no céu.
Outros dizem que isso é impossível. E outros ainda ousam dizer que jamais a pessoa consegue ser salva. Mas a minha Bíblia, e essa que você está com ela na mão, e o eco desse microfone que vai até você, diz que há sim uma salvação para a raça humana. E essa palavra, ela não veio de qualquer homem, ela veio do Filho do Homem, chamado Jesus Cristo. A Bíblia nos vai dizer que o próprio Cristo se encarrega de dizer que há uma salvação para as pessoas na terra. Pois foi para isso que ele veio, pagar um alto preço pelas nossas vidas. E as Escrituras vai dizer sobre isso, sobre salvação da raça humana. O maior projeto de Deus, irmãos, não é dar um carro, uma casa, uma moto. O maior projeto de Deus para a raça humana foi enviar o seu Filho amado Jesus Cristo e morrer naquela cruz do Calvário para lhe dar vida eterna. Esse foi o maior propósito de Deus. Aleluia. Olhando para dentro da Bíblia, a gente vai ver que há sim uma esperança para a raça humana. E essa esperança só vem de um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Este homem que tem poder no céu, este homem que tem poder na terra, este homem que tem o poder de perdoar pecados, somente Jesus Cristo tem esse poder. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E como nós vamos saber, irmão Gilberto, que essa salvação pode alcançar a raça humana? Olhando para dentro da Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero me dirigir ao capítulo 19 de Lucas. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas capítulo 19. A gente vai ver que há sim uma esperança para a raça humana, e essa esperança é Jesus Cristo de Nazaré. E como, irmão Gilberto, essa salvação ela pode chegar na minha vida? E como essa salvação pode chegar ao meu próximo? Através da palavra de Deus, através de Jesus Cristo. Olhando para dentro da Bíblia, a gente vai ver que no capítulo 19, no versículo 1, a gente vai ver o que as Escrituras diz a respeito da salvação de um homem e de uma transformação de caráter. A Bíblia diz no capítulo 19 de Lucas, versículo 1, diz: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um dos principais dos publicanos e era rico. A Bíblia faz questão em dizer que esse homem era rico. E diz as Escrituras, e procurava ver quem era Jesus. Presta atenção. Esse homem ele não estava procurando outra coisa, porque ele já tinha tudo, ele era rico. Tinha casa, carro, tinha fama, tinha tudo. Mas ele não tinha o principal, que é o autor e consumador de sua vida, de sua fé. Um homem chamado Jesus Cristo, Filho de Deus. E a Bíblia diz, irmão, e procurava ver quem era, quem? Jesus. Mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Por que esse homem, irmão, ele saiu do seu local e foi para esse pé de árvore alto para olhar quem passava? Porque a fama de Jesus, irmão, ela passava toda naquela comunidade. Por que, irmão Gilberto? Porque por onde Jesus Cristo passava, algo acontecia na vida das pessoas. E não é diferente na minha vida e na sua que está ouvindo a palavra de Deus. Não é diferente não. Se nós ouvirmos a palavra do Senhor e acreditar no propósito de Deus, nós sim seremos transformados. E a Bíblia vai dizer, e correndo adiante dele subiu uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Olhando para dentro das Escrituras, a gente vai ver que Jesus Cristo vai ao encontro deste homem.
Mas eu posso voltar alguns textos atrás, alguns versículos atrás, a gente vai ver a passagem do homem cego. As escrituras dizem que Jesus Cristo passava, foi falado aqui. E diz a Bíblia que este homem não enxergava, mas ele ouvia. E quem passa era Jesus de Nazaré. Jesus, ele passa no meio de nós. Jesus, ele entra dentro da nossa casa. Jesus, o que ele quer mais fazer nas nossas vidas é nos transformar. Porque onde ele passava, nada ficava normal, tudo mudava. Por onde Jesus Cristo passava, a gente vai ver que multidões acompanhavam Jesus, uns por causa da comida, outros por curiosidade, mas outros porque acreditavam que era o Filho de Deus, o Salvador da raça humana. E não é diferente para nossas vidas. Vemos uma sociedade, vemos uma raça humana indo de buraco abaixo. As pessoas estão com comichão nos seus ouvidos, não querem mais ouvir a palavra de Deus. As pessoas, se nós falarmos de arrependimento, parece que a gente está esculhambando as pessoas. Mas a minha Bíblia diz que esse é o primeiro ponto das pessoas que querem ser salvas no planeta Terra. É se arrependermos dos nossos pecados. Glória a Deus. E nós, como cristãos, não poderemos omitir justamente essa palavra. Arrependemos, porque foi a primeira mensagem do grande homem de Deus chamado João Batista. Louvado seja o nome do Senhor. Olhando para dentro dessa palavra, a gente vai ver que há sim uma salvação para as pessoas. E a Bíblia diz, e apressando-se, Jesus disse para ele, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Repare que Jesus vai entrar do lado deste homem. E no versículo 6 diz, e apressando-se desceu e recebeu alegremente. E vendo tudo isto, murmurava dizendo, quer entrar na casa para se hospedar de um homem pecador. Isso era a multidão. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O propósito de Deus é esse, de Jesus Cristo, salvar o que se havia perdido. Repare que gera no coração desse homem um arrependimento. Este homem, ele era um publicano, ele desviava dinheiro, e gera nele um arrependimento quando ele vê Jesus Cristo, quando ele vê a palavra viva, quando ele vê o Mestre Jesus chegando. Ele disse, Senhor, se eu tenho feito tal coisa, eu quero me arrepender. E a salvação alcança este homem. Repare que Jesus Cristo vai até ele. Em muitas outras passagens dentro da Bíblia, a gente vai ver que as pessoas iam até Cristo. Por que as pessoas iam até Jesus? Porque ele era a luz. Jesus, ele disse uma palavra muito tremenda em João 8,12. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, se nós seguimos o Mestre, se nós estivermos com Ele, se nós confessarmos nossos pecados e andar no caminho que Jesus quer, nós andamos na luz, que Ele é a nossa luz. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o nosso caminho, Ele é a nossa verdade e Ele é a nossa vida. Não existe outro caminho a qual nós poderemos ir ao céu, ao Pai, a não ser por Jesus Cristo. E não tem outra porta. Ou seja, pode ir todo mundo para o céu, gente de qualquer classe, mas para entrar lá, vai ter que passar por Jesus Cristo, porque Ele é a porta. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sempre costumo dizer sobre isso, que vai um ladrão, vai a prostituta, vai um traficante, vai quem quer.
mas para entrar lá vai ter que passar por Jesus Cristo e se arrepender dos seus pecados. Por isso que ele diz, eu sou a porta das ovelhas. E quem vem a Cristo, a Bíblia diz, o próprio Jesus disse, que quem vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E isso significa, sabe o que, irmão? Isso significa uma certeza que quem vai a Cristo jamais perderá a sua salvação. Isso traz uma certeza para nós que quando Ele pega na nossa mão, Ele mesmo disse que ninguém vai arrebatar nós das mãos dEle. Ou seja, isso se chama um plano da salvação para as pessoas, que é Cristo Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Repare que Jesus Cristo vai até Zaqueu. E existe uma passagem também dentro da Bíblia, se ele me fala a memória, em Lucas 7,40, que uma mulher também pecadora, esta mulher entrou dentro daquele lar, aonde Jesus estava com muita gente. A Bíblia diz também que esta mulher também ela alcançou as misericórdias de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 7, versículo, louvado seja o nome do Senhor, versículo 48 disse, e disse-lhe a ela, os teus pecados te são perdoados. Por que Jesus disse isso para essa mulher? Se nós prestarmos muito bem atenção, a epígrafe vai dizer da Bíblia que essa mulher era a mulher pecadora. Por que dá-se o nome de mulher pecadora? Porque ela entrou num local, irmão, onde mulher era proibida. Alguns estudiosos dizem que essa mulher era até uma prostituta, não sei. Mas essa mulher, ela entra dentro daquele lar onde está Jesus com um bocado de homem. A Bíblia diz que aquela mulher, ela se ajoelha aos pés de Jesus, lava os pés de Jesus, ela derrama, irmão, um perfume nos pés de Jesus, ela se humilha diante dos pés do Mestre. E o que ela recebe de volta? Ela recebe, sabe o que, irmão? O perdão de Jesus e as misericórdias de Deus. Por isso que quando nós se aproximamos dele, se humilhamos, de maneira nenhuma ele vai rejeitar. A Bíblia diz aqui, irmãos, que quando Jesus disse isso para essa mulher, e disse a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecado? E disse-lhe a mulher, a tua fé te salvou. E o que é fé, irmão? Fé é um dom de Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, a prova das coisas que se espera. Ela usou de fé, irmãos, para se aproximar de Cristo, para buscar o Senhor. E tantas outras passagens dentro da Bíblia a gente vai ver que as pessoas usou a sua fé e foi até Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 8 a gente vai ver no primeiro versículo daquele homem leproso que foi até Cristo curado e transformado. Olhando para dentro da Bíblia, irmãos, não tem como nós não se render aos pés do homem chamado Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o que perdoa nossos pecados. Mateus capítulo 8, capítulo 1, versículo 24, se não me falha a memória, diz que a mulher, ela conceberá um filho que vai fazer o que, Cristo? Que é o Emanuel, né? Jesus Cristo, o Emanuel, que chama Deus conosco. Ele faz o que, irmão? Ele perdoará os pecados da geração. Louvado seja o nome do Senhor. E não tem, irmão, uma das maiores mensagens de dentro da Bíblia que faça com que essa palavra seja distorcida. Salvação. O que a raça humana está precisando é de salvação. Estamos doentes. Doentes por quê, irmão? Porque o pecado, irmão, devido à queda de Adão, o pecado entrou na raça humana. Eu costumo dizer, irmãos, que essa pandemia pecado, ela é cruel. Mas existe, irmão, o Rei dos Reis, o médico dos médicos, que tem o poder
de fazer com que ela não reine mais nas nossas vidas se chama Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Olhando para dentro da Bíblia, a gente vai ver que lá em Gênesis, quando eu estava lendo, no capítulo 6, diz que Deus queria acabar com a raça humana. Mas olhando para Noé, Noé construiu aquela arca, entrou com a sua família, entrou com os animais e Deus deu livramento a Noé. Aquela arca representa Jesus Cristo. O mais interessante, irmãos, que de lá para cá, Deus sempre vem usando de misericórdia com a raça humana para poder salvar ela. O evangelho ele está sendo pregado. Não vai ter como muitas pessoas dizer naquele dia, eu não ouvi a tua palavra. Porque o evangelho está sendo pregado. A palavra de Deus ela está sendo ministrada nos 4 cantos do mundo. Cabe nós e as pessoas entender que precisamos se arrepender dos nossos pecados. E o mais interessante, olhando para dentro da Bíblia, é que no final de todas as coisas, quando Cristo vai para aquela cruz, muitos acham que ali acabou-se tudo. Não, irmão. Ali apenas estava começando o projeto de Deus para a raça humana. E diz as Escrituras que existia um ladrão naquela cruz, um à sua direita e outro à sua esquerda. Ou seja, irmão, aquele homem ele foi alcançado por Cristo. Ou seja, na última hora, Deus tem o poder de salvar a vida de um ser humano. A gente vê que aquele ladrão da cruz, ele olhou para Jesus e disse uma palavra muito forte. Ele disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. É um reino que Deus tem preparado para a raça humana. E Jesus olhou para ele e disse, ainda hoje estarás comigo num paraíso. Ou seja, no berço da morte, Deus tem o poder de salvar a raça humana. No berço da morte, Deus tem o poder de salvar o homem e a mulher dos seus pecados. Há esperança para a árvore que é cortada, irmãos. Há uma esperança sim. E essa esperança se chama Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa esperança que nós temos que ter. E essa esperança, ela também quer te alcançar, meu vizinho, vizinho da direita, vizinho da esquerda e vizinho da frente. Essa esperança é Jesus Cristo. Talvez você tenha um vazio dentro de você. Talvez você tenha comida, tenha roupa, tem tudo. Mas muitas vezes você pode estar vazio por dentro, chorando. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Jesus Cristo tem o poder de preencher esse vazio dentro de você. Olhando para dentro da Bíblia, aquela mulher do fluxo de sangue. As Escrituras dizem que aquela mulher tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos. E o seu problema não era resolvido. Mas as Escrituras dizem que Jesus ia passando por aquele local. E ela saiu acompanhando o meio a multidão. E aquela mulher disse uma palavra tremenda. Ela disse, se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curado. Ela usou de fé. E quando ela toca nas orlas de Jesus Cristo, sai virtude, poder de Jesus e cura aquela mulher. E a gente vê tantas outras passagens, irmãos, do poder e da manifestação de Jesus Cristo para a humanidade. E isso não é diferente para a sua vida, vizinho da direita, vizinho da esquerda e vizinho da frente. Tome uma decisão e volte para os braços do Pai. Porque o dia está próximo da sua vida. E as Escrituras dizem, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Ele é o caminho, Ele é a verdade
e Ele é a vida. E ninguém, irmãos, vai ao Pai a não ser por Ele, por este grande homem chamado Jesus Cristo, que no princípio de todas as coisas criou. Oh, irmão, isso é muito lindo. A gente olha que Ele criou todas as coisas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele era a luz. A luz que quer iluminar o teu caminho. A luz que quer te guiar em meio às trevas. Em nome de Jesus Cristo. Aqui eu agradeço a minha rica oportunidade de falar um pouco sobre este plano de salvação para nossas vidas. Lembre-se de uma coisa: o amor de Deus continua de pé pela tua vida. João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é o que Ele tem para dar para mim e para você. Vida eterna. E aqui eu agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Deus. Amém.